Buenas hermanos, hermanas, hermanes, aqui é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos então para o nossa última videoaula discutindo o conteúdo do diálogo esquizo-yógico, que a gente terminou aqui como Mila Fala. É uma entrevista que eu fiz com a professora Mila Derzete, idealizadora do método de yoga restaurativo. Ela é formada aí por alguns professores de yoga no Brasil e no exterior e construiu um método novo de yoga, né? De pensar o yoga, de praticar o yoga, de viver o yoga também. O método dela é baseado nas variações do Shavasana, cara, chamado de método restaurativo. E aí a gente vai traçar aqui, eu espero que você já tenha ouvido a entrevista, nós vamos esmiuçar algumas questões no qual eu achei relevante da fala dela e você pode comentar aí embaixo aí sobre algum outro assunto que eu esqueci, que você achou importante, eu posso responder para você, ou se for algo que talvez eu não consiga fazer escrevendo, eu monto um outro vídeo que é anexo aqui. Eu perguntei logo de início quais eram os novos caminhos do yoga no Brasil, já que a professora Mila é alguém na vanguarda, inovadora no que ela faz. Eu perguntei se ela enxergava aí os novos caminhos do yoga no Brasil, meio um trabalho de futurologia, né? E ela disse algo interessante, né? Disse que a geração antiga, no qual então talvez ela esteja se referindo aí uma geração posterior a Hermógenes de Rose, uma geração no qual talvez aqueles yogis no qual eu entrevistei para minha tese de doutorado, Mark Schultz, Pedro Kupfer, Marcos Rojo, e no qual Camila Reites, Duda Legal e eu, não necessariamente que estes yogis e yoginis no qual eu entrevistei sejam, mas a geração, né, ela vai chamar, e no qual eu me incluo, ela chamou de geração narcísica. Eu achei isso interessante, uma geração muito preocupada em se fazer ver, em se fazer mostrar e se fazer, que ainda existe, né, ainda hoje, né, legitimar, né, mostrar então qual tipo de yoga é mais certo do que o outro, né. Essa realmente parece a marca dessa geração aí dos anos 80, 90, 2000. É um ano no qual eu me formei, em volta dos anos 2000, 98. E até 2010, assim, nós já tínhamos aí a chegada de yogis e yoginis norte-americanos, europeus aqui. E começou a chegar as escolas indianas, sobretudo os primeiros da escola de Krishnamacharya, né? O Iyengar, com muita força, e o Joyce depois. Ela vai chamar então essa geração aí de geração narcísica, sei lá, da geração de que tem hoje talvez entre 35 a 50 anos, né? Muito preocupada, segundo ela diz, ser vista e ouvida. E aí uma nova geração vivenciando mais e buscando ter assim menos razão, ela diz que seria essa geração que vindoura, a geração agora, por exemplo, a geração que está acontecendo agora, ou talvez de uma molecada agora com 15, 18 anos, né? Que esteja vivenciando yoga, mas ainda não mergulhou como professor, né? Pelo que eu entendi do discurso dela, essa tenha sido talvez uma marca dessa geração narcísica, né? Pós De Rose e Hermógenes do Brasil. Uma geração ávida por ser professor de yoga, né? Como uma profissão. Que quer saber muito, né, do sânscrito, viajar para a Índia, ter graus de iniciação, né, são bastante teóricos, né, essas seriam, segundo ela, sementes, né, de uma geração que estaria mais integrada, seria mais intuitiva, segundo ela, o yoga seria mais natural, né, como hoje, por exemplo, você encontra nos supermercados, alimentação macrobiótica, vegetariana, hambúrguer sem carne, né? Algo que tem em qualquer mercadinho do Brasil, você vai encontrar isso. Que era impensável, pelo menos na minha época, e se eu chegasse num supermercado com 15 anos e perguntasse, cara, me vê um hambúrguer sem carne, né, de vegetais, de punk, eu seria ridicularizado com certeza. No meu bairro ainda seria, se fosse chegar lá. Então ela entende que essa geração internet, vamos pensar assim, há uma esperança, né, de uma naturalização do yoga, assim como das alimentações macrobióticas vegetarianas, sabe? Essa foi a proposta que ela colocou, que eu achei muito interessante o que ela pensou.
novas famílias, né? Onde pais e mães já deram luz, né, praticando yoga, né? Então seria uma molecada que já estaria integrada ao que é o yoga, né? E papéis diferentes, talvez eles atuariam ou vão atuar no yoga dessa próxima geração que vem aí. Uma geração educada com os princípios do yoga, mais espiritual, mais natural. E é óbvio que essa é uma visão bem romantizada da professora Mila, que não deixe de poder ter a sua verdade, mas ela é bastante otimista, né? E romântica em relação ao futuro. Aí eu pergunto quais são as tendências novas aí do yoga, abordagens ou yogis e yoginis que estariam meio que na pegada da pergunta anterior, ver se já despontava alguém no olhar dela que já teria essas características, né? E ela diz que não consegue apontar, mas seria talvez um yoga sem denominação que viria agora, né? Que viria com essa geração aí. Um yoga, que ela diz assim, o yoga vai se salvar. É interessante essa expressão, né? Não vai ter escola de yoga, né? Vai ser natural, por exemplo, na escola, na educação física, fazer Surya Namaskar, sei lá, estou viajando aqui nas respostas que ela colocou, né? Então, seria um yoga mais integrado ao próprio dia a dia, o cotidiano da sociedade. Uma terceira pergunta que eu fiz foi da experiência dela no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Ela é psicóloga durante a formação de psicologia dela, já professora de yoga, obviamente. Ela foi trabalhar com método restaurativo, com yoga, então, em usuários do CAPS, pessoas no qual, ao invés de estarem internadas no manicômio, um hospital psiquiátrico, visitam o CAPS, são centro de assistência psicossocial, ou seja, as pessoas saem de casa, vão para lá, passam um dia, fazem atividades assistidas por psicólogos, psiquiatras, enfim, tomam a medicação para quem necessita, têm uma atenção de um psicólogo, um terapeuta, depois voltam para suas casas, né? Inserido, então, socialmente, não afastado da sociedade, né? Ela diz que aplicou um protocolo que ela tem de ser, um protocolo de meditação, mas baseado no método dela, restaurativo, influenciado pela medicina mente e corpo, sobretudo de um médico chamado Herbert Benz, que estuda estresse, é muito importante ele. E ela conta a história de uma usuária do CAPS, que ela formou no método dela. Então ela pegou uma usuária do CAPS, né? Uma paciente, vamos colocar assim, mas daqueles usam usuária, e formou no método dela, transformou essa usuária em professora de yoga, né? A capacitou a praticar asanas, a ensinar asanas também. Então ela saiu formada como professora de yoga, ela deu uma bolsa para essa usuária. E o interessante é que ela, preocupada, a Mila, em oferecer um lugar para que ela possa trabalhar e dar aula e assim ter uma grana, né, do yoga. O yoga sim, então, uma profissão, porque olha a nossa cabeça obsessiva dessa geração narcísica, né? E em ser inserido no mercado de trabalho e ter sucesso. E essa usuária do CAPS falou assim: eu posso pensar sobre essa sua oferta, né? E isso já é estranho, porque geralmente alguém formado em yoga pega qualquer aula que tiver para poder trabalhar e sair do trabalho que ela já está para poder viver do yoga. E essa usuária do CAPS falou, voltou na segunda-feira, né, foi numa quinta, ela pensou o final de semana inteiro e falou o seguinte: olha, eu vou recusar aí, vou declinar dessa sua oferta para virar professora de yoga, porque aí eu vou me perder no yoga. Essa foi a frase dela. Ou seja, sendo professora de yoga, ela se perderia no yoga, porque teria uma série de obrigações com yoga para prestar, né, e voltar dinheiro, ela tem que organizar as aulas, se deslocar em locais para dar aula, o dia a dia que você, que é professor de yoga, você que é aluno, entende como o seu professor o faz. Ela falando, se eu fizer isso, o yoga vai perder para mim. Então ela recusa ser professora de yoga e ela mantém-se assim apenas como o que todo mundo deveria ser. Um yogi ou uma yogini, viver o yoga e não trabalhar com yoga. Não que isso seja negativo, pelo amor de Deus, não é isso. Eu e minha esposa fazemos mesmo, mas é uma perspectiva diferente. Né? Você faz um curso de capacitação para ser professor de yoga, um curso de formação, mas você continua trabalhando nas suas coisas, né? A formação foi realmente para autoconhecimento, né? Você não está preocupado em ser inserido no mercado de trabalho, mas de como utilizar o yoga para viver, né, a sua vida que vale a pena ser vivida.
Na outra pergunta, eu falei assim, nós, essa geração anterior, narcísica, como ela colocou, somos yoginis mais voltados para o nosso próprio umbigo, né? Corremos o risco de não chegar então a Kaivalya? Foi essa uma pergunta, a libertação, né? E ela me colocou assim, qual a diferença entre um bancário e um professor de yoga, né? Ambos são operários hoje em dia, ou seja, somos tarefeiros, né? Nós operacionalizamos o yoga para gerar renda. E ela me faz lembrar a figura do Chaplin, do filme de Chaplin, né? Nós, professores de yoga, estamos repetindo as mesmas posições, os mesmos respiratórios, os mesmos mantras, né? De uma forma empacotada para sempre para uma legião de alunos no qual nós estamos servindo. Nós viramos, então, operários de yoga. Não professores, não terapeutas, muito menos yogis e yoginis, essa é a crítica, mas operários do yoga, né? Às vezes nem mesmo a gente faz a nossa prática diária. E a quinta pergunta foi, o yoga do futuro, né, dará mais valor ao tempo, menos obsessão aos asanas, né? E ela me solta uma que o yoga então é amor, e esse todo o coração, né, deve prevalecer no futuro, ou pelo menos a esperança que ela tem, e não um yoga cérebro como é hoje, né, um yoga muito mais racional, que reduz então o yoga. Assim, pensando a partir das respostas da professora Mila, a gente então pode tecer uma crítica a esse yoga atual. E você, professor de yoga, você praticante, você que pensa em praticar yoga e talvez ser professor de yoga, trazer essa semente junto contigo, né? Vamos começar a praticar mais yoga com a gente mesmo, né? E ficar menos preocupado no número maior de seguidores, maior de praticantes, maior de alunos, maior de aulas, porque senão você vai se transformar, assim como todos os professores de yoga em geral que nós conhecemos, meros operários de yoga e muito afastados do yoga como autoconhecimento ou prática espiritual realmente. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Muito obrigado pela presença de vocês nessa viagem aqui que foram os diálogos esquizo-yógicos. Qual que era a ideia desses diálogos? Era fomentar um outro tipo de pensamento, de conversa, de diálogo, de relação, de encontros, de afetos sobre yoga que fujam daquele plantel já manjado de o que é Yoga Sutra, o que é Bhagavad Gita, vamos explicar o sânscrito, a asana é tal coisa, até pranayama é isso, técnicas de meditar. A ideia desses encontros, então, é fomentar, é ventilar algo novo para que possa, então, afetar outras pessoas e criar linhas de fuga criadoras com yoga, com uma máquina de guerra contra os aparelhos de captura do desejo. Um forte abraço, quer conhecer mais? Acesse meu site, yogacontemporâneo.com. E se você não assinou o canal ainda, esse é um curso que você comprou à parte, assine. Você vai ter acesso a todos os cursos aqui de forma ilimitada. Forte abraço para vocês e até o próximo encontro, até o próximo curso.